Boa noite. Vamos para o nosso culto no lar. Hoje, sábado, dia 10 de abril, que nós possamos sentir a presença de Deus, agradecer imensamente e que nós possamos fazer a nossa parte, de ficar em casa o máximo que puder. Que a gente possa contribuir com o mundo para que esse vírus não se propague tanto quanto está. Se a gente parar um pouco, todo mundo fica com medo, de perder o emprego, as empresas de tomar um prejuízo muito grande. A gente entende todos os dois lados. Mas de que adianta eu ter um emprego, eu ter uma empresa, se eu não posso até nem continuar a ficar viva para trabalhar nesse lugar ou para administrar esse lugar? É questão de pensar, de ter esse entendimento. Então vamos fazer a nossa parte, vamos ficar em casa. Tem muita gente que está morrendo mesmo, que está sofrendo muito. E nós podemos. Não há tanta necessidade assim de sair, de estar junto com um monte de gente. Não há tanta necessidade. Boa noite, Cássia. Então vamos entregar tudo nas mãos de Deus. Vamos colocar a nossa vida, a vida daqueles que a gente ama, nas mãos de Jesus. Que essa noite mesmo Ele possa fazer o mais certo, que Ele sempre faz, Mas que Ele possa agir na nossa vida e nós possamos compreender. Nosso Deus misericordioso, nós estamos aqui. Nós necessitamos da sua presença, Jesus. E rogamos que o Senhor venha fazer o culto conosco, para que chegue em todas as casas, em todas as pessoas, em todas aquelas que estão em tratamento, em todas aquelas que as pessoas não estão, por um problema mental, está sendo mais desafiador. Obrigada, nosso Senhor Jesus Cristo, por nos proteger de todo mal, por iluminar os nossos caminhos, nos fortalecer no bem. Faz de nós instrumento de vossa paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é Pai, Deus é força, Deus é poder. Hoje nós vamos ler. Boa noite, Cássia. Que a sua amiga possa ser contemplada, bem como toda a sua família. E hoje nós vamos continuar no capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. E ontem nós lemos, nós entendemos por que serão chamados filhos de Deus, Por causa da justiça, aquele que é justo, aquele que é bom,
aquele que sai fora da violência, das injúrias, já nem fala com ninguém mais, caçando briga. Ele quer mais é a paz. E assim ele constrói a paz à sua volta. Hoje nós vamos falar da afabilidade e a doçura. Lázaro, Paris, 1861. O item 6, ele começa assim. Lázaro vem falar para nós. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, porque a gente não fica ali mostrando os erros do outro, né? A gente tem compaixão para com o outro, que são as formas de sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências. A educação e a vivência do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bondade nada mais é do que uma máscara para o exterior, uma roupagem cuja aparência bem talhada e calculada disfarça as deformidades escondidas. O mundo está repleto de pessoas que têm um sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são mansas sob a condição de nada lhes machucar, mas que mordem a menor contrariedade. E aí a gente vai ver, nós estamos muito nessa condição, né? Que a gente ainda vira e fala assim, se não mexer, não pisar no meu calo, a gente ainda fala assim ainda, né? Sou muito boazinha, desde que não mexa, não pise no meu calo. Boa noite, Iris, que bom que você chegou. Cuja língua dourada, quando falam face a face, se transforma em dardos envenenados quando estão por detrás. Então, às vezes, a gente é aquela pessoa mágica, né? Nós somos bonzinhos demais da conta. Desde que não pise no nosso pé, né? Desde que não nos ofenda, não mexa comigo. E ele fala que língua dourada. Ei, Alessandra, boa noite. Fala que da língua dourada. Porque a gente, perto, a gente só fala coisa boa, mas na hora que vira as costas, acha todos os defeitos da pessoa. E ali acabou-se a doçura, né? Foi embora a doçura, porque a gente entra numa sintonia que não é boa. A gente começa a buscar a energia do outro e a nossa energia que não tá boa porque eu tô falando mal dele e ele confia na gente, então o trem fica bravo, não fica bom não. E aí depois a gente fala assim, não, tô passando mal, não sei por quê. Será que é alguma coisa que eu comi? Não, é o que eu falei. Por isso que Jesus falava que o problema não é o que entra pela boca, é o que sai. Conforme está o nosso coração está doente ou o nosso coração está são? A essa classe pertencem ainda aqueles homens benignos por fora e que tiranos domésticos fazem sua família e seus subordinados sofrer com o peso de seu orgulho. Boa noite, Graciete. Seja bem-vinda. E da sua tirania, querendo compensar, assim, o constrangimento a que se submetem fora de casa. Não ousando agir autoritariamente com estranhos que os relacionariam no seu lugar. Querem pelo menos ser temidos pelos que não podem resistir-lhes. Então, nós em casa, lembra que nós estamos fazendo o culto virado para nós, não é para o outro. Que a gente lê esse pedaço aqui e já fica assim, nó, fulano, cicano, beltrano. Não, é para nós.
Senão, o que nós vamos mudar? Como nós vamos mudar? Então, dentro de casa, os nossos sabem quem somos, porque eles sofrem na pele, assim como nós também sofremos na pele de alguém. E aí, lá na rua, que educação, que gentileza, que coisa maravilhosa estar junto com essa pessoa, né? Nó, fulano pecado demais. Só lá fora. Aqui dentro não é. Dentro de casa não é. E isso é até um ser bonzinho, educado lá fora, é até um começo de educação. Mas nós precisamos mudar urgente dentro também. E as pessoas só vão ver que a gente mudou porque elas ficam de olho na gente, os de dentro de casa. E eles só vão ver que a gente mudou quando a gente começar a tratá-los melhor. E é isso que nós precisamos observar. Quem somos nós, como nós estamos tratando aqueles que estão junto conosco. E que querendo ou não, eles estão junto conosco também nas horas ruins. E ali a gente se apoia. A essa classe pertencem ainda aqueles homens benignos por fora que tiranos domésticos, né? São esses que a gente acabou de falar. Não ousando agir autoritariamente com estranhos. Sua vaidade alegra-se por poderem dizer: aqui eu mando e sou obedecido. Então, aquele que faz, né? Faz os outros temê-lo. Se nós fazemos alguém temer por causa da nossa conduta, aí a gente vai escutar isso aqui, ó. Aqui eu mando e sou obedecido. Mas só que tem um complemento, vírgula, sem se lembrar de que poderiam acrescentar com mais razão. E sou detestado. Triste. Muito triste. A gente fala assim, não, eles me obedecem, eles fazem. Tudo que eu mando, eles fazem. Mas me amam ou me detestam? Não basta que os lábios falem leite e mel, se o coração nada tem a ver com isso. Trata-se de hipocrisia. E os de dentro de casa vê essa hipocrisia nossa. Que nós possamos começar a mudar. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se contradiz. Olha que bonito, né? Aqueles que já têm essa afabilidade e doçura, e é gostoso de estar junto com eles, não é? A gente gosta de estar junto com eles, mas nós também podemos. Mas será que eles gostam de estar junto conosco? Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se contradiz. É o mesmo sempre diante do mundo e na intimidade. Ele sabe, aliás, que pode enganar os homens pelas aparências, mas não pode enganar a Deus. Então, que a gente preste atenção, que a gente possa nos observar, para que a gente não fique iludidos, né? Nessa condição aqui de ficar fazendo um teatro, a gente colocar uma máscara, onde nós somos uma pessoa na rua, com a sociedade nós somos um, e dentro de casa nós somos outro. Sendo que dentro de casa nós somos o outro perverso. Que as pessoas nos detestam. Boa noite, Nilce. Que bom que você chegou. Eu recebi um vídeo de um médico contando a história e eu acho que casa aqui com
com esses mansos e pacíficos, né? Porque é sobre a paciência, né? Sobre a obediência e resignação e sobre a condição de olhar para o outro e ter misericórdia, de ter um olhar compassivo para com ele. E aí esse médico vem dizer que ele chega no seu plantão e ele olha para um paciente que estava em estado terminal. Não tinha vaga no CTI, ele já tinha uma idade mais avançada. E aí eles tiraram ele do CTI. E na hora que ele chega, que ele olha aquele homem tão inchado, numa situação tão deplorável, ele fala assim, por que tiraram ele do CTI? Ele precisa estar lá. Aí eles vêm falar, né? Vêm explicar que eles que chegou uma pessoa mais nova, e isso é uma coisa que acontece, né? Agora com o Covid ainda muito mais. Com uma pessoa mais nova, chegou uma pessoa mais nova e eles tiveram que ela tinha mais possibilidade de viver. E ele estava já numa condição terminal. Então colocou o mais jovem no lugar dele. E aí ele ficou olhando para ele e ele teve assim, ele se penalizou com ele, porque ele era cristão. E ele falou assim, esse moço também deve ser cristão, de alguma religião, não importa, mas deve ser cristão. Ele merece ser bem tratado. E ele falou assim que pegou a receita e fez uma prescrição. E a prescrição era de 2 versículos e ele da Bíblia. E aí ele prescreveu que falasse para ele e escreveu bem grande na receita. Quando visitá-lo, fale esses 2 versículos para ele no seu ouvido, porque ele estava de coma, mas já comprovadamente, né, que sabemos que a energia que gira em volta, o doente percebe, mesmo se ele tiver de coma. E é isso que eu estou contando essa história, porque nós estamos fazendo oração aqui, onde nós estamos aprendendo muitas coisas, mudando nossa condição de vida, né? Transformando a nossa vida. Mas o tanto que nós já aprendemos da condição da energia que chega com o nosso pensamento, a gente encaminha uma energia positiva, como encaminha uma energia negativa, e ela chega no seu destino. Então, que a gente possa fazer isso, ainda com mais segurança ainda, enviar esse pensamento para as pessoas que estão necessitadas. E que nós possamos fazer isso conosco também, de 3 em 3 horas, quando tiver muito difícil, que a gente também faça isso, né? Fale para nós um versículo da Bíblia. E aí ele colocou esses 2 versículos lá e mostrou para a enfermeira. A enfermeira olhou e falou assim, capaz, eu com esse tanto de doente que eu tenho que olhar, eu ainda vou ficar falando as coisas no ouvido desse doente. E ele ficou assim, sem ação, porque ela foi muito rápida para poder dar essa resposta. Ele não esperava, né? Ele teve compaixão daquela pessoa. E aí ela levou o caso para a diretoria e rapidamente se espalhou pelo hospital todo. E ele falou que ele sofreu foi bullying, porque as pessoas começaram a debochar, que era um médico que receitava versículo da Bíblia.
Mas aí alguém fez, a família começou a fazer. Então a família ia visitá-lo e falava para eles. E algumas enfermeiras também falavam. E ele foi vendo que ele foi desinchando, a situação dele, o aspecto que mostrava do seu corpo foi melhorando. E isso assim, a cada dia. Então, há 5 dias, ele dava uma melhora muito maior. Há mais 5 dias, uma outra melhora muito melhor. E aí, na hora que ele ficou bom, ele saiu gritando pelo hospital. Esse doutor me curou com as palavras da Bíblia. E ele gritava de tanta alegria, né? E aí depois ele foi descobrir que ele era testemunha de Jeová. E os testemunhos de Jeová fazem um trabalho muito bonito, né? Porque eles vão de casa em casa seguindo aquele mesmo, a mesma forma como Jesus ensinou para os apóstolos, de ir de 2 em 2, bater na casa das pessoas e falar do Evangelho. Tem muita gente que não tem paciência. E quem perde somos nós, porque eles estão indo levar a palavra de Deus. É melhor do que uma fofoca, né? E quando eles vêm aqui em casa, eu nem falo que eu sou espírita, porque se a gente falar que é espírita, ele vai embora. Eles não falam. E eu gosto de conversar. Então, deixa eles falar e eu estou recebendo aquela oração que eles estão me falando. É ótimo. Toda oração é muito bem-vinda. E aí, esse médico, todo mundo ficou querendo saber quais eram esses 2 versículos que ele fala, né? E eu também esqueci. Então eu vou colocar depois do culto. Eu vou escrever aí para vocês saberem 2 versículos da Bíblia. Mas não importa que foi esse versículo. Importa que ele estava falando do tanto que Deus o amava, do tanto que Jesus podia curá-lo, do tanto que o plano espiritual está à nossa volta e está por nós. E nós precisamos confiar nessa proteção divina, nesse amparo divino. Quando a gente faz isso, chega muito rápido até as pessoas. Elas são amparadas muito rápidas. Então, que a gente possa, de 3 em 3 horas, fazer um silêncio e encaminhar uma palavra que seja. Deus te abençoe, você vai ficar bom, você vai melhorar. Olha a sua volta, veja o tanto de gente que está cuidando de você. Isso faz uma grande diferença. Uma outra coisa que eu aprendi com a ciência quântica, que o quântico, né, ele reverbera, né? E ali eu aprendi que quando a gente for falar, pedir, a gente não fala da escassez, a gente fala daquilo que a gente gostaria de como estivesse. Então, vou dar um exemplo. Uma pessoa que a gente está fazendo oração, para todas essas pessoas que a gente está fazendo oração, a gente agradece por seu corpo estar reagindo a todo esse vírus, criando anticorpos, combatendo a tudo que vier deste vírus. E a gente começa a visualizar as pessoas melhorando, saindo daquele quadro que ele está, agradecendo
Obrigada, Senhor, pelo corpo de todas essas pessoas estar entrando em sintonia com o Senhor e está reagindo bem a todos os medicamentos, por estar equilibrando todos os seus centros de forças, por estar trazendo para eles toda a energia necessária que eles precisam para revigorar suas forças e condições. Obrigada, Deus, por eles estarem se levantando na hora que melhorar, com muita força e coragem, porque deixa um cansaço muito grande, né? Tem sequelas, mas que eles possam ser muito mais fortes do que tudo. Então vamos pensar, agradecer. E ali como se a gente entrasse num altar onde Deus está. E a gente agradece. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor está promovendo, de bênçãos para todas essas pessoas, para que elas se revigorem. Muito obrigada por elas estarem se revigorando, por elas estarem melhorando. Muito obrigada por cada uma. E por aquelas que necessário for voltar para o plano espiritual, que elas voltem com muita proteção, seguras de que o amparo está à sua frente. Muito obrigada, Jesus, por todas as famílias que se fortalecem umas nas outras, que estão sendo tão bem amparadas. Muito obrigada, Jesus, por todos nós estarmos de mãos dadas e todas essas bênçãos chegar até a todas as pessoas que precisam. Muito obrigada pela oportunidade de estar junto com todas essas pessoas, por nos conhecermos espiritualmente e no campo da energia, estarmos vibrando na mesma ordem, junto contigo, Jesus. Muito obrigada por fazer da nossa vida ser uma vida muito melhor, porque nós estamos lembrando também de todos estes outros, que são nossos irmãos, e nós estamos enviando com muito carinho e amor para todos essas energias. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Que a gente respire e sinta essa energia boa, esse amparo de Jesus. Por Ele estar curando todas as feridas, todas as dores, todos os dias. Fiquem com Deus. Que Jesus nos abençoe a nossa noite, que nós tenhamos bons sonhos, bom sono, que nós possamos participar dessa família espiritual, tendo condição de oferecer o que a gente tem de mais bonito dentro de nós, para todas essas pessoas que estão precisando, principalmente os nossos de casa. Aliás, Deus está na nossa casa agora, né? Jesus está na nossa casa agora. E Ele está cuidando de cada um. Muito obrigada, Senhor. Com Deus, gente. Beijo no coração.